Bom dia. Para você que está assistindo o Diário Missionário, meu nome é Jefferson. Essa semana nós iremos dar continuidade à série Frases Missiológicas, meditando, conhecendo, enfim, refletindo um pouco a respeito da frase do missiólogo John Wesley, quando ele disse: Minha paróquia é o mundo. Bom, John Wesley falou mais ou menos assim: minha paróquia é o mundo, né? E aí, para a gente refletir, conhecer um pouco desse contexto, eu acredito que você deve conhecer, mas eu gostaria de, vamos assim, expressar o meu ponto de vista para você e expressar o ponto de vista também de outras pessoas que já passaram, vamos assim, de pessoas influentes na área, né, na área da missiologia, pessoas com graduação, com conhecimento, com informação, o que elas passaram, né? E aí eu vou não citar nomes, mas tentar resumir tudo de um modo geral para você, né? Esse contexto, né, de John Wesley, ele era um inglês, né? Só para a gente, vamos dizer assim, ter noção do cenário, do contexto que John estava vivendo. A reforma protestante ainda era bem recente, vamos dizer assim, para o tempo dele, comparando para os dias atuais, né, os dias que o dia de hoje, estava sendo, vamos dizer assim, englobado, envolvido pela questão, vamos dizer assim, pela reforma que o próprio Martinho fez e que tantos outros passaram, mas vamos dizer assim, onde houve o aval de Martinho Lutero, onde ele fez aquela reforma e aí surgiu a igreja protestante, né? E aí o John Wesley estava num contexto, vamos dizer assim, cristão, onde por mais que houve aquela, vamos dizer assim, aquela mudança e, vamos dizer assim, aquele desligamento ao ponto de surgir, né, a igreja protestante e sair do meio da igreja católica, mas continuava ainda, vamos dizer assim, alguns costumes, né, ao ponto de que esses protocolos, né, que existiam na igreja inglesa, né, na igreja europeia, estava acabando, vamos dizer assim, impedindo de uma certa forma, vamos dizer assim, de um modo geral, do evangelho chegar e de chegar da forma, vamos dizer assim, intensa, da forma verdadeira, da forma que deve ser chegado, da forma como a igreja deve viver a missão de Deus, né? Mas esse homem entendeu, ou vamos dizer assim, foi constrangido pelo próprio Espírito de Deus, da missão que ele tinha e do projeto que Deus tinha, né? John Wesley, ele planejou, programou um perfil, né, que todos nós cristãos entendemos que literalmente é trabalhar com a igreja, fazer com que a igreja se move em missões. Só que a igreja, na verdade, naquele tempo é um contexto, vamos dizer assim, totalmente um pouco diferente dos dias atuais, né? John Wesley encontrou na igreja, né, vamos dizer assim, uma barreira, porque vamos dizer assim, o colegiado, a liderança, enfim, como você achar melhor que deva ser utilizado esse nome, para as pessoas responsáveis que direcionam as ovelhas e que toca o trabalho, né? A igreja, quem está à frente do trabalho, acabou entendendo que eles seriam uma influência para contaminar outros, né? E quando eu falo contaminar, essa era a ideia que eles tinham, mas assim de influenciar outras pessoas para absorver essa ideia, né? E para aquele grupo, eles estavam entendendo que, vamos dizer assim, eles teriam perdas, né? E isso acarretou ao ponto de chegar e não de dá-lo oportunidade mais, de não entregá-lo mais o púlpito, para que ele viesse, vamos dizer assim, pregar seu ponto de vista a respeito da vontade de Deus e, na verdade, literalmente conscientizar as pessoas de que precisa se pregar o evangelho, né? Precisava-se e até hoje precisa se pregar o evangelho. E aí aconteceu esse fenômeno onde ele entendeu que literalmente quando ele diz a minha paróquia é o mundo, ele entendeu que na verdade o lugar onde ele deveria estar
era no mundo. Então esse é o primeiro ponto para a gente entender que todo trabalho faz assim, a minha paróquia é o mundo, e depois sai da igreja, e aí vai fazer, vamos dizer assim, tudo, e acaba esquecendo de princípios importantes que nós precisamos estar ligados com o corpo, né? E aí acaba tornando-se, na verdade, um rebelde, e aí não tem nada a ver, porque hoje, principalmente como eu sou brasileiro, eu vou falar de igreja brasileira, né? A igreja brasileira, ela, vamos dizer assim, ela tem necessidades de conhecer a missão, mas ela não inibe, não proíbe ninguém de se fazer, né? Por mais que não apoie financeiramente, mas ela, vamos dizer assim, ainda ela dá o púlpito para que a gente conscientize as pessoas. E a questão do John era exatamente que a igreja não queria dar o púlpito para conscientizar, nem para divulgar projeto, nem para fazer nada. Literalmente, eles expulsaram o John, vamos dizer assim, do hall daquele grupo, né, eclesiástico. Então, assim, literalmente eu ouvi isso. E aí ele entendeu, pelo fato de haver essa rejeição, a igreja deu, vamos dizer assim, deu essa ideia de que, assim, ou ele mudava o pensamento dele a respeito do que deveria ser feito, ou não teria o apoio da igreja, ou enfim, ou ele não continuaria junto daquele grupo, do rebanho que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas que estão no mundo, essas são as que não professam a mesma fé que eu, são as que precisam serem pregadas ao evangelho, e são elas que precisam ouvir. E aí, lógico, tinha toda aquela metodologia, né, de literalmente tinha vamos dizer assim, aquela ideia um pouco assim, igreja, de ter aquele lugarzinho para se pregar e tal, né? E aí foi juntando-se pessoas, e aí deu-se que gerou-se a igreja wesleyana, né? Mas é isso, né? Essa ideia, essa frase gerou-se disso. Ele viu os acontecimentos que estavam se gerando por meio desse princípio, por meio dessa ideia. Ele viu, na verdade, a necessidade, olhou, vamos dizer assim, num ponto positivo, enxergou positivamente todo aquele cenário que ele estava enfrentando contra a igreja, né? E aí ele entendeu que, opa, meu lugar de estar ministrando não é dentro da igreja, né? Não é a igreja, né? E aí foi de onde realmente surgiu essa frase, literalmente de enxergar positivamente, né? E aí gerou-se essa frase, minha paróquia é o mundo, e literalmente aconteceu, houve isso. Porém é bom ressaltarmos, se não há perseguição, né, na sua igreja, no meio do seu povo, que eu acredito que não exista isso, essa situação. Possa haver falta de ideia de não querer apoiar, mas é aquela coisa que geralmente acontece, né? Vamos orar pelo missionário, geralmente é o que acontece, né? Vamos orar pelo missionário, Deus abençoe e pronto. Fica só nisso, e você quiser que corra atrás dos seus recursos, que quiser que corra atrás para se fazer os trabalhos que você deseja fazer. E também é importante lembrar, né? Que assim, eu vou falar por mim. Tem muito isso, né? Minha paróquia é o mundo mais interessante, que ninguém quer sair de dentro da paróquia. Então, é importante lembrar disso, vamos dizer assim, é um conselho. Ninguém está lhe proibindo de sair de dentro da paróquia, né? Então, assim, ninguém está lhe proibindo de sair para fazer a vontade de Deus, para evangelizar. Mas é isso. Então, assim, lembre-se disso, e essa é a minha ideia. Ou seja, você, né, que você usa essa frase, use com sabedoria, e sabendo que ninguém tem lhe proibido de sair da paróquia. Porque é o que eu mais vejo, né? O pessoal diz assim, a minha paróquia é o mundo. Primeiro, você não está sendo literalmente perseguido e rejeitado por ninguém, né? E outra coisa você diz que a sua paróquia é o mundo, mas você também não quer sair de dentro da paróquia, né? Então, vamos sair mais de dentro da paróquia, vamos literalmente trabalhar, e sempre lembrar que John Wesley ele não estava fazendo a exclusão de ajuntamento de pessoas que resulta, né, em igreja, né? Lógico, é bom sempre lembrar, cada país com seu contexto. Há países que há uma grande perseguição, vamos dizer assim, há regras, cada país há suas regras para se fazer essa implantação de igreja. Mas a minha cosmovisão dessa ideia, né, a sua paróquia é o mundo,
de que você precisa sair dentro da sua paróquia, você precisa trabalhar com a paróquia chamada igreja, para que eles possam conscientizar, mas isso não lhe inibe de usar o campo missionário para conscientizar eles a respeito da necessidade de entregar sua vida a Jesus, mas também da necessidade de estar junto ao corpo e de conscientizar seus irmãos que já são cristãos, né? Então, o John entendeu o propósito de Deus na vida dele. Então, essa frase é uma frase muito mais além do que mostrar, vamos dizer assim, uma ideia rebelde ou de rejeição da igreja, mas literalmente mostrar um contexto muito além do que nós podemos imaginar, né? É mostrar o propósito de Deus na sua vida, mostrar o propósito de Deus para a igreja e para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Lembrando, a igreja ela só existe por causa da obra missionária. As igrejas que são fundadas em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, é porque houve uma decisão, uma atitude de um cristão de fazer a missão de Deus, de pregar o evangelho. Amém? Essa é a minha palavra, que Deus te abençoe e tenha um excelente final de semana. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, enfim, com todas as pessoas que você tem contato, para que elas possam entender, compreender, estar seguindo o canal Diário Missionário. Haverá várias informações, várias coisas, tanto teóricas quanto práticas, experiências, enfim, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de erros e de acertos, né? Se você conhece pessoas que têm o desejo de ser missionário, que gostaria de se envolver com missões, ou pessoas que não conhecem nada de missões, compartilhe esse vídeo. Eu acredito que vai ser bênção na vida dele e na sua também, por ser instrumento de Deus e poder fazer parte dessa história.